Been a real blessing for Stella and I to be with you. Tem sido uma bênção muito real eu e a Estela estarmos com vocês. And we had a great day yesterday in Sechus Lagoa. E tivemos um grande dia ontem em Sete Lagoas. All the young people, it was really very precious. Todos os jovens, foi muito precioso. You have a great treasure among you. Vocês têm um grande tesouro entre vocês. May we all recognize that more and more. Que a gente possa reconhecer isso mais e mais. Now let's turn again to some verses we read the other day. Vamos ler novamente alguns versículos que nós já lemos no outro dia. In Revelation 5, verse 10, Apocalipse 5:10. Revelation 5:10 says, "You have made them to be a kingdom of priests to our God, and they will reign upon the earth." Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. And then also in Revelation 11, verse 15. Também Apocalipse 11:15. This is a day we're looking forward to. É um dia que nós estamos ansiando por ele. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Christ, and he will reign forever and ever. A segunda parte do versículo 15, né? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Let's have another word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração. Lord, we do find our hearts overflowing when we think of your great love displayed at the table. Senhor, nós vemos o teu amor transbordante quando olhamos para a mesa do Senhor. Lord, how much the extent that you went to redeem us. Quão longe o Senhor foi para nos redimir. And Lord, you have not only redeemed us, Senhor, o Senhor não apenas nos redimiu, but you have shared your heart with us. mas o Senhor compartilhou o seu coração conosco. You have called us with a purpose, O Senhor nos chamou com um propósito, because you have an end in view for all of us. porque o Senhor tem um fim em vista para nós. Lord, one day you're desiring that we would all be together Senhor, um dia o teu desejo de que todos estaremos juntos, in thy precious kingdom, ruling and reigning together. no teu precioso reino, reinando e governando juntos. We're thankful for the work you're doing on preparing us. Nós somos gratos pelo trabalho que o Senhor tem feito de nos preparar. And even as we continue considering this morning, E mesmo quando continuamos a considerar isto essa manhã, may we have that ear to hear what the Spirit says to the church in this hour. que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Senhor tem dito à igreja neste momento. Thy wonderful name we pray. Em Amen. teu nome maravilhoso oramos. Amém. In this day and time, we know the Lord is training us to rule and reign with him. Esse dia e hora em que vivemos, o Senhor tem nos treinado para que possamos reinar com Ele. That his desire was more than just to save us. O seu desejo era muito mais do que apenas nos salvar. He has an end in view, Ele tem um fim em vista, that we would be with him in his kingdom, que nós possamos estar com Ele no seu reino, worshiping him, adorando a Ele, reigning with him forever and ever. reinando com Ele para todo sempre. And this time that we have upon this earth E esse tempo que nós temos sobre essa terra is properly called the school of Christ, é propriamente dito de a escola de Cristo, because he's training us. porque Ele está nos treinando. He's taking us who were unworthy, Ele está nos tomando nós que não somos and dignos, by his grace e pela sua graça, and the Holy Spirit within us, e pelo Espírito Santo em nós, he's doing a training work, Ele está fazendo essa obra de a treinamento, transforming work, uma obra de transformação, conforming work, uma obra de conformação, that one day de que um dia we would hear those wonderful words, nós vamos ouvir aquelas palavras maravilhosas, not just to us individually, não apenas para nós individualmente, but to all, mas para todos, that bride has made herself ready. que a noiva está preparada. This is the work that he's doing. Esse é o trabalho que Ele tem feito. And so as we wanted to consider, how is he doing this? E agora nós queremos considerar como que Ele tem feito We're isso. using an example from the Old Testament, Aí, nós estamos usando o exemplo do Velho Testamento, because we know how David was a mighty king. porque nós sabemos como Davi foi um rei poderoso. But David wasn't by himself. Mas Davi não estava sozinho. He had a group of mighty men with him. Ele tinha um grupo de valentes com ele. But who were these mighty E men? quem eram estes Where did they valentes? start? Onde que eles começaram? De onde eles vieram? We're not going to have time to do much of a review. Nós não vamos ter muito tempo para revisar o que a gente já falou. The tapes or videos are available. Os vídeos estão disponíveis. But Friday, as we looked at
how the Lord took these ones to start training them. Mas sexta-feira nós vimos como que o Senhor tomou aqueles ali e começou a treiná-los. We considered 7 lessons Nós consideramos naquele dia 7 lições. as we start this training. E quando nós começamos esse treinamento, That first lesson, a primeira lição, recognize our condition. reconhecer a nossa própria condição. These ones that came to David, Aqueles que foram até Davi, they had nothing to offer him. eles não tinham nada para oferecer. They were actually going to make it harder for him. Eles na verdade, tornariam a tarefa de Davi mais difícil. That's like we are when we come to the Lord. É como nós, quando nós nos chegamos ao We Senhor. have nothing, Não temos nada. nothing to offer him. Não temos nada a oferecer We're not para going to Ele. help him, Nós não vamos ajudá-lo, but he takes us mas Ele nos toma just as we are, como nós estamos, not rejecting any of us, não rejeitando nenhum de nós starting that process of E- transforming us to his image. e iniciando esse processo de nos transformar à sua imagem. That second lesson we looked at A segunda lição que vimos was the separation from the past. é a separação nossa do passado. This is what we see in baptism. É o que nós vemos na figura do batismo. The third lesson A terceira lição, was acknowledging him as Lord. reconhecê-lo como Senhor. And this is what we call consecration. E isso que nós chamamos de consagração. We didn't use that word Friday. A gente não usou essa palavra na Because sexta, when you mention consecration, everybody goes to sleep. mas quando você menciona a palavra consagração, Because todo mundo começa a they dormir, heard so much about it. porque tem tanta coisa sobre isso. But it's that matter of surrendering, giving our hearts Mas to é him, uma questão de nos rendermos, de entregar o nosso coração and a Ele acknowledging him as Lord. e reconhecê-lo como Senhor. And then this next lesson, we lose the call to learn to abide in him. E a próxima lição é esse chamado de habitarmos nele, Learning day in, day out, regardless of circumstances, to make him our home. aprendendo dia a dia, independente das circunstâncias, de fazer dele o nosso lar. And then as he continues to train us, E à medida que ele continua a nos treinar, we had this lesson of learning to have this honest relationship with him. nós vimos essa lição de aprender a ter esse relacionamento honesto com ele. Sometimes he'll ask us to do something. Às vezes ele nos pede para que façamos algo. We might not understand. A gente às vezes não entende. And it's okay to say, Lord, I don't understand. How can I do this? E tal que a gente dizer, Senhor, eu não entendo, por que eu tenho que fazer isso? And then when he clarifies it E quando ele torna as coisas mais claras and reinforces to us e reafirma para nós that it's really not we who are doing it, que, na verdade, não somos nós que estamos but fazendo, it's his life in us that wants to do mas it. é a sua vida em nós que está disposta a fazer. We respond to him. Então nós respondemos a ele. Another lesson we looked at Outra lição que nós vimos was learning who we're really serving. é aprender quem realmente está servindo, Yes, we serve our brothers and a quem sisters, estamos servindo. Sim, nós servimos aos nossos but they irmãos e will irmãs, disappoint us. mas eles vão nos frustrar. We have to realize all of our service is to him. A gente tem que se dar conta de que todo o nosso serviço é And para he ele. is always appreciative of it. E He always appreciates it. ele sempre aprecia o que fazemos. And the last lesson we learned, E a última lição que vimos, well, I hope we learned it, at least we considered it, eu espero que a gente tenha aprendido, pelo menos a gente considerou ela, was to learn who the enemy is and who the enemy is not. é aprender quem é verdadeiramente o inimigo e quem não é o inimigo. David was more than willing to risk his life to fight against the Philistines. Davi estava completamente disposto a ir lutar contra os filisteus. But when it came to his brethren, Mas quando diz respeito aos seus irmãos, the other people of Israel, as pessoas de Israel, even though they betrayed him, mesmo que eles o tenham traído, he wouldn't fight them. ele não lutou contra He eles. just left. Ele apenas saiu, fugiu. Even when his, we could say, so-called enemy, King Saul, Mesmo quando o seu dito inimigo ali, o rei Saul, Saul was out to kill David. Saul estava ali disposto a matar Davi. David had a couple of opportunities to kill him. E Davi teve algumas oportunidades de matar Saul. He said, I will not raise my hand against the Lord's anointed. Mas ele disse, eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Brothers and sisters, this is a precious lesson for us. Irmãos e irmãs, essa é uma lição preciosa para nós. Because we sit here today, Porque a gente está sentado aqui hoje. in this room, we are the Lord's anointed. Nesse salão, nós somos os ungidos do Senhor. Everyone in the body of Christ is the Lord's anointed. Cada um no corpo de Cristo é ungido. Sadly, today, Tristemente, hoje em dia, there's too many tem vários
Dear brothers and sisters that are raising their hands, raising their voices against the Lord's anointed. Que tem queridos irmãos que estão levantando suas mãos, levantando a sua voz contra os ungidos do We Senhor. want to be trained to rule and reign with Him. Nós queremos ser treinados para reinar e governar com Ele. We need to learn who the enemy is and who the enemy is Nós not. precisamos aprender quem é o inimigo de fato e quem não é o inimigo. And would the Lord convict us more and more, Que o Senhor nos reafirme mais e mais, particularly with our mouths, principalmente com as nossas bocas, about speaking against one another. de falar uns contra os outros. If we really saw Se nós realmente who vimos our brother and sister was, quem os nossos irmãos e irmãs são, our brothers and sisters, nossos irmãos e irmãs they're the Lord's anointed. são os ungidos do Senhor. They're not perfect, Não são perfeitos, just like you're not perfect. como você também não é But when perfeito. you look upon them, Mas quando você olha sobre isso, what's your perspective? qual é a sua perspectiva? This is part of the training process. E isso é parte do processo de treinamento, To seeing things from His perspective and not our natural perspective. para ver as coisas sob a perspectiva dele, não sobre a nossa perspectiva natural. But thank the Lord. Mas graças a Deus. Maybe we have spoken against the Lord's anointed. Talvez a gente tenha falado contra os ungidos do Maybe Senhor. we've done some things against the Lord's anointed. Talvez a gente fez algumas coisas contra os ungidos do Senhor. There's always the blood of the Lamb Mas tem sempre o sangue do Cordeiro and the preciousness of forgiveness. e a preciosidade do perdão. What hinders us from entering into the joy of forgiveness? O que nos impede de adentrar a alegria ou a felicidade do perdão? Just one thing. Uma coisa: Pride. orgulho. That pride of life. O orgulho da vida. We refuse to humble ourselves before one another and say, I am sorry. A gente se recusa de humilhar diante de nos humilharmos uns com os outros e dizer, eu estou errado. We always wait for the other one to do it first. Nós sempre esperamos pelo outro para fazer isso primeiro. Did Christ wait for us to repent before He died for us? O Senhor esperou que nós nos arrependêssemos antes de que Ele morresse He por nós. died. He humbled Himself, Ele se humilhou a si mesmo, came to this earth, veio a essa terra, died for us while we were sinners. morreu por nós enquanto ainda éramos And when pecadores. we saw that, E quando vimos isso, it provoked a fruit of repentance. provocou um fruto de arrependimento. Oh, how we need that spirit of forgiveness in this hour. Como que nós precisamos desse espírito de perdão nesse So much momento? division, so much unforgiveness in the body of Christ. Tanta divisão, tanta falta de perdão no corpo de Cristo. The Lord wants us to learn this. O Senhor quer que aprendamos isso. So as we look at these, what the Scripture calls the mighty men, E quando olhamos para isso que a Escritura chama de os valentes, let's look at the Holy Spirit's testimony of them. vamos olhar sobre o testemunho do Espírito Santo sobre esses homens. Now, if anybody did their homework, Se alguém fez o seu para casa, you can turn to 2 Samuel 23, você pode abrir em 2 Samuel, capítulo 23. because this is one of the places where the Holy Spirit summarizes these mighty men. Porque esse é um dos lugares onde o Espírito Santo resume So a as you- vida desses valentes. As you look at this list, Quando você olha para essa lista, the first question, who is listed and who is not listed? a primeira pergunta é quem foi listado e quem não foi listado. There was one in particular that was very prominent serving with David, Tem um em particular que ele se torna muito importante ali no serviço da but vida. his name is not listed here. Mas o nome dele não está listado aqui. It actually appears outwardly that he did more than many of the others. E externamente falando, parece até que ele fez muito mais do que todos os outros. This was a Joab. Esse foi Joabe. But as you look at Joab's life, Mas quando você olha para a vida de Joabe, he was always motivated ele estava sempre motivado by his own self-interest pelos seus próprios interesses and egoístas, preserving his position and power. em preservar a sua posição e o seu poder. He wasn't motivated by his master's interest, Ele não estava motivado pelos interesses do mestre, but his own self-interest. mas pelos seus interesses egoístas. He wanted a position. Ele queria posição, He wanted a name. ele queria um nome, He wanted a reward. ele queria uma And recompensa he wanted it now. e ele queria agora. He did receive his reward. Ele recebeu a sua He recompensa. received it now. Ele recebeu o Not in the agora, kingdom. não no reino. But as you remember Joab, Mas se você lembrar de Joabe, David told all those men,
Davi disse a todos aqueles homens that whoever, as they're going into Jerusalem, de que quando eles estavam indo a Jerusalém, whoever kills the first Jebusite, quem matasse primeiro os jebuseus, I'll make him commander of the army. eu vou fazê-lo comandante dos exércitos. Joab was motivated. He wanted that position. Joabe estava motivado, ele queria aquela posição. He went in, he killed the first Jebusite. He Ele- became the commander of the army. Ele foi lá, matou os primeiros jebuseus e se tornou o capitão dos exércitos. Now, we don't have time to go through the details of his life, Não temos tempo de isso, ver os detalhes da sua vida. but whenever anybody came and tried to replace him in his power, E toda vez que alguém chegou e tentou tirá-lo do seu lugar de poder, even when David tried to replace him with as commander, mesmo quando Davi tentou substituí-lo como comandante, he just killed him. ele apenas os matou. He killed an Abner. Ele matou Abner. He killed one of David's sons. Ele matou um dos filhos de Davi. Killed an Absalom. Ele matou Absalão. On and on, you see, he just killed to preserve his own power and position. Sempre ele matando para manter o seu poder e a sua posição. And the other day, we asked an important question. E no outro dia a gente perguntou uma pergunta muito importante. Where do we want to end up? Onde nós queremos terminar? Where does Joab end up? Onde Joabe terminou? In David's old age? Nos últimos anos de Davi. We'll look at it more later. A gente vai olhar mais sobre isso no But one final. of David's sons declares himself king instead of Solomon. Mas um dos filhos de Davi se declarou rei em vez de Salomão. And Joab joins him. E Joabe se juntou a ele. He doesn't have vision that Solomon would be the king. Ele não tinha visão de que, na verdade, Salomão seria o He rei. doesn't stand with God's choice. Ele não ficou com a decisão de Deus. He thought he would get a greater reward, instant gratification. Ele achou que ele teria um grande presente, ele teria uma grande He gratificação. never enters into the kingdom. Ele nunca adentrou o reino. What happens to Joab? O que aconteceu com Joabe? After David dies, he's actually killed by one of the mighty men. Depois de que Davi morreu, na verdade, ele foi morto por um dos valentes. Utterly self-centered, Totalmente wanting all the glory centrado and nele honor mesmo. for himself. Queria toda a glória e honra para si mesmo. This is not our motivation for service. Essa não é a nossa motivação para servirmos. But as you look at these other men, Mas quando você olha para esses you outros see the homens, motivation for their service você vê a motivação para o seu serviço. is a love for the master. É um amor pelo seu mestre. Now, as we look through 2 Samuel 23, E quando nós olhamos aqui em 2 Samuel 23, out of a love for my brother, pelo amor por amar o meu irmão, I'm not going to read those names. eu não vou ler os nomes. We're just going to summarize some verses. A gente só vai resumir alguns versículos. As you look at verse 8, Quando você olha para o versículo 8, we see one of the mighty men here. você vê um dos valentes aqui. And it says in verse 8, he slaughtered 800 men at a time. Disse que ele matou 800 homens de uma vez. The odds were so Os feriu. against him. As chances estavam contra ele. It's hard to even imagine É difícil até de imaginar that this one person went into battle and killed 800. de que uma pessoa foi batalhar e matou 800, feriu 800. Our initial reaction, A nossa reação inicial it must be a misprint. pode estar digitado errado aqui, foi But imprimido this is errado. what the scripture says. Mas o que a Escritura diz? And to me, this is a beautiful picture E para mim essa é uma bela figura. of what I'm calling uncalculating love. Que a gente chama de um amor incalculável. This one loved his master so much. Ele amava o seu mestre tanto As they went into battle together, que quando eles estavam indo na batalha juntos, he wasn't calculating the cost. ele não estava calculando os custos. He didn't look around and say, this is too much. Ele não estava olhando ao redor e falando, isso é He demais. saw his master going, Ele viu seu mestre indo and he entered in. e ele foi. And he did something above and beyond what he could ever ask or think. E ele foi acima e além de qualquer coisa que ele poderia Now, ser capaz de the perguntar. issue de pedir. here isn't a number. A questão aqui não é o número.
The issue here was his heart. A questão aqui é o seu coração. A heart that is there to serve the master. Um coração que estava ali para servir o mestre. Doesn't stop and calculate, oh, this is too much. Não para e calcular, isso é demais. As the master goes before us, À medida que o mestre vai à nossa frente, we follow in the train of his triumph. nós seguimos e somos treinados pelo seu triunfo. And I think within this room, E eu penso que nesse there are salão many that will testify tem muitos que vão testificar through the trials that you've been through in life. que as tribulações que vocês passaram na vida, When you first faced that trial, quando você viu, estava diante daquela tribulação da primeira vez, you said it was overwhelming. você pode pensar, isso é demais. But as you went through that trial, Mas à medida que você passou por ele, by the grace of God, pela graça de Deus, you learned more and more of him. você aprendeu mais e mais dele. You were captured by his love. Você foi capturado pelo seu amor. And you went through. E você passou por And isso. then after you went through that trial, E depois de passar pela tribulação, you look back. você olha para trás. And what did you see? E o que você vê? You saw the grace of God. Você você vê a graça de you knew in Deus. yourself. Sorry? You knew in yourself. Você sabia em si mesmo There was no way I could have done that. que não tinha jeito de você It passar was por more aquilo. than I could ever even ask to get through. Era muito mais do que você conseguiria. But because of your love for him Mas por causa do seu amor por ele and his love for you, e o amor dele para com você, he brought you through. ele te fez passar por isso. And the treasure that you received E o tesouro que você recebeu is that you knew more of the master after the trial than before. é que você conheceu mais do mestre depois da tribulação do que antes. And the trial became a treasure E a tribulação se tornou um tesouro because of the revelation of our Lord Jesus por Christ. causa da revelação de Jesus Cristo. That's what this is the character of a mighty man. Essa é o caráter de um valente. And then you move to the next one. E você vai para o segundo. You know, actually you could almost, I'd love to spend a day on each one. Eu gostaria de gastar um dia com cada um deles. There's such treasures there. Tem tantos tesouros aqui. But then as you come to verses 9 and 10, Quando você vê os versículos 9 e 10, the Philistines are coming against the, Eleazar. Eleazar. you say, Eliezer. okay, I'll say it. The Philistines are coming against Eleazar. Então, os filisteus estavam vindo contra Eleazar. They were gathered for battle. Eles estavam juntos ali para batalhar. What did the people of Israel do? E o que o povo de Israel fez? They all run away. Fugiram, foram embora. But Eleazar stands there Mas o Eleazar ficou firme in the ali. midst of everybody else running away in the midst of the battle, Em meio a todo mundo fugindo ali no meio da batalha, deserting him. desertando ali, In verse 10, no verso it 10. says, He arose and struck the Philistines until his hand was weary and clung to the sword. The Lord brought about a great victory that day. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão apegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. The people of God, they withdrew out of fear. He stood alone. E o povo de Deus tinha fugido ali por medo, mas ele permaneceu sozinho. I'm calling this persevering love Eu chamo disso um amor perseverante, or enduring love. um amor que dura. Even though he was exhausted, É mesmo que ele estava exausto. it said he arose and he was fighting. Ele levantou e ele permaneceu e lutou. His hand became weary. A sua mão se cansou. He still clung to the sword. Estava ali grudada na espada, Utter exhaustion. totalmente exausto. He pressed on through. Mas ele permaneceu, perseverou. Brothers and sisters, in the day we're in, Irmãos e irmãs, no dia em que vivemos, we become weary in the day of battle. nós nos cansaremos no dia da batalha. The enemy is trying to wear out the saints. O inimigo está tentando desgastar, cansar os santos. There was the story of Gideon Tem a história de Gideão. as he was pursuing the enemy. É quando ele estava perseguindo o There's a inimigo. little phrase that says, weary yet pursuing. Tem uma pequena frase ali que diz: desgastado, cansado, mas ainda perseguindo, prosseguindo. This is what we will need in this hour. É isso que precisamos nessa hora. We will be weary, Nós seremos but the desgastados, Lord is our cansados, strength. mas o Senhor é a nossa força. And what was Eleazar clinging to? Mas o que Eleazar estava se apegando? He was clinging to the sword. Ele estava se apegando à espada.
And today, what is our sword? E qual que é a nossa espada hoje em dia? The sword is the word of God. A espada é a palavra de Deus. The more we see the battle we're in, Quanto mais nós vemos a batalha na qual nós the estamos, more we need the word of God. mais nós precisamos da palavra de Deus. It amazes me E me impressiona how there's such resistance within the body of Christ. como que tem tanta resistência no corpo de Cristo. When you try to encourage people to be in the word of God, Quando você tenta encorajar as pessoas para estarem na palavra de they say, Deus. oh, that's legalistic. Ah, isso é legalista. Got to be led by the Spirit. Eu preciso ser direcionado pelo If we Espírito. see the value of the word of God, Se a gente vê o valor da palavra de Deus, as our brother shared at the table, como o irmão compartilhou agora na mesa do Senhor, we will taste of that word. nós vamos saborear essa We will palavra. feast upon it Nós vamos nos banquetear because dela, it's sweeter than that honey. porque é mais doce que o mel. We will see how that word becomes so relevant in the midst of a battle. Nós vamos ver como que essa palavra se torna tão importante em meio à batalha. As we have that, put that word within us every day. Porque quando nós colocamos essa palavra em nós cada dia, As we put it into us every day, maybe every day it doesn't bring great joy to our hearts. talvez no dia a dia isso não traga grande alegria para os nossos we're- corações enquanto colocamos a palavra em nós. You know, every time we eat lunch, Todo dia nós comemos, nós almoçamos. it doesn't always bring us great joy. Nem sempre nos traz grande alegria. It's our daily portion. É a nossa porção diária. We put it in, A gente coloca para dentro and thankfully it does what it's supposed to do. e graças a Deus faz o que deveria fazer. Gives us strength and energy to go on. Nos dá força e energia para As we put continuar. that word of God into our heart. Quando a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração. What again, many in here will testify. De novo, acho que muitos aqui vão testificar disso. Maybe you're going through a battle, Talvez você está passando por uma batalha and all of a sudden, e de repente you hadn't thought about this in a long time. você não tinha pensado naquilo há But muito all tempo. of a sudden, the Holy Spirit will bring a word that you read maybe 2 months ago. Mas de repente o Espírito Santo vai trazer uma palavra que você leu talvez há 2 meses And atrás. that word is the sword of the Spirit for that moment E aquela palavra é a espada do Espírito that naquele carries momento. you through that battle. E te faz passar por aquela batalha. This is the preciousness of His word. Essa é a preciosidade da sua palavra. You know, Paul, he said he was able to testify at the end of his life, I have finished the race. Paulo foi capaz de testificar no final da sua carreira. Eu terminei a carreira. And look at this as you look at these verses, if you look at this verse specifically. Se você olhar para esse versículo de uma maneira específica, Who gets credit for the great victory? quem leva o crédito pela grande batalha? Eleazar stood in the midst of this battle. Eleazar permaneceu ali no meio da batalha. But it said the Lord brought about a great victory. Mas diz ali, o Senhor trouxe uma grande And vitória. look at it also. E olha para isso também. All these people that had run away, Todas essas pessoas que fugiram, after the battle was over, depois que a batalha concluiu, what did they do? o que eles fizeram? They came back Eles voltaram. and they took all the spoil. E eles despojaram tudo. He didn't say, no, I fought it, it's my spoil. Ele não disse ali, não, eu que batalhei, é o meu despojo. like we touched on a little bit Friday. They all entered into the victory that had been won. A gente falou um pouco sobre isso na sexta. Todos adentraram essa batalha que ele tinha lutado. And again, De novo, we sit here today a gente senta aqui hoje because they're ones that have fought a great battle for us to be here. porque teve aqueles que lutaram uma grande batalha para que estivéssemos And aqui. we're entering into the spoil of the victory that they stood for. E a gente tá podendo usar o despojo dessa batalha pela qual eles And the lutaram. victory that the Lord won. E a vitória que o Senhor ganhou. Thank the Lord. Graças a Deus. There were those that stood even when weary and tired. Teve aqueles que permaneceram mesmo quando cansados e Everything was desgastados. against them, Todos os dias contra eles. but the Lord stood with them. Mas o Senhor permaneceu com eles. And everybody benefited by that labor of love of one person, Eleazar. E todos foram beneficiados daquele trabalho de amor de uma pessoa, do Eleazar. And then we look at the next one E a gente olha para o próximo, in verse 11 and 12. nos versículos 11 e 12. And this is Shammah. Esse é o Sama. And in him, Sama. in this one, E nele, we see a love for our inheritance. a gente vê o amor pela nossa herança.
In the Psalms, it says, our inheritance is beautiful to us. Nos Salmos diz a nossa herança é maravilhosa para conosco. Is our inheritance beautiful to us? A nossa herança é maravilhosa para conosco. Again, the Philistines were gathered against the people of Israel. De novo, os filisteus se juntaram contra o povo de Israel. And it's interesting, there was just a little plot of land. E é interessante, tinha ali um pequeno pedaço de terra. It says there was a plot of ground full of lentils, but the people fled from the Philistines. Era um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugiu, né, diante He dos took his filisteus. stand in the midst of the plot and defended it, struck the Philistines. The Lord brought a great victory. Mas ele se colocou ali de pé e defendeu naquele pequeno pedaço de terra e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Why would this one? Por, Why would this one? Why would this person por que essa pessoa ganhou? Venceu. risk his life Arriscou a sua vida over a little piece of land por causa de um pequeno pedaço de terra. where they're just growing beans Estava só crescendo lentilhas ali. and everybody else fled? Todo mundo fugiu. Because he saw what it was. Porque ele viu o que era. He said, those beans, Ele viu aquelas lentilhas. that's food for the people. É comida para o povo. That's food that we feed upon. É comida da qual nós nos alimentamos. Do we defend the food that we feast upon in this hour? Nós defendemos a comida da qual nós nos alimentamos nessa hora. The food, the truths of God. A comida da verdade de They're Deus. all being challenged. Nós somos desafiados. Who is Jesus? What is the church? Quem é Jesus? Quem é a igreja? Is the word of God relevant? É a palavra de Deus relevante. What is a family? O que é a família? What do you mean? A family is only a man and a woman? Você está falando que a família é só um homem e uma mulher? No, today good is being called evil, evil good. Não, hoje em dia o bom está sendo chamado de mal e o mal está sendo chamado de bom. But all of there's a great attack upon the food that we feast upon. Tem um grande ataque contra a comida da qual nós nos alimentamos. Thank the Lord. Graças a Deus. This one saw the value of that food. Esse viu o valor daquela And he comida. risked his life to defend it. E ele arriscou a sua vida para defendê-la. And he also saw E ele também viu that little plot of land. aquele pequeno pedaço de He terra. didn't care how big it was. Ele não estava se importando quão grande era. That was God's land. Era a terra de Deus. That was the promised land. Era a terra prometida. That was the land of Israel that God had promised them. Era a terra que Deus prometeu ao seu povo. And he didn't care how big it was. Ele não estava importando quão grande era. Every part of that land Cada parte daquela terra was precious. era preciosa. Brothers and sisters, we have a great inheritance. Irmãos e irmãs, nós temos uma grande herança. May we see the riches that we have. Que possamos ver a riqueza que nós Not temos. just let some of them slide away, Não deixar apenas que but as we see the attack in this hour, que apenas faça isso. Quando a gente vê a importância desse momento, we're standing for all that has been entrusted to us. nós permanecemos com tudo aquilo que foi confiado a nós. There's a ground that we gather on. Tem um solo no qual nós It's the nos ground of our Lord ajuntamos. Jesus Christ. É o chão, é o solo do nosso Senhor Jesus Cristo. And as we just mentioned, the enemy is trying to pick away that ground. Como nós vimos, o inimigo está tentando destruir aquele But terreno. we stand. Mas nós devemos And permanecer. we stand for the Lord. E nós devemos permanecer pelo Senhor. And as he stood, E à medida que ele again, permanece, the Lord brought a great victory. de novo, o Senhor trouxe uma This grande is- vitória. It's not that the Lord's calling us to go fight all of these battles, Não é que o Senhor está nos chamando para batalhar todas as batalhas, but in essence, we're standing. mas em essência a gente está permanecendo. Isn't that how the book of Ephesians ends? Não é assim que o livro de Efésios termina? In chapter 6, when it's describing the great battle and the conflict and everything that we have that's against us. É quando está descrito ali no capítulo 6, toda a batalha, toda essa grande tribulação que está contra nós. What does the great warrior do? Qual que é a grande guerra que você batalha? Having done all things, he stands. Passando por todas as coisas, permaneça.
not on our own strength, não na nossa própria força, but standing in Christ and his victory. mas permanecendo em Cristo na sua vitória. When we stand Quando nós permanecemos against the spirit of this age, contra o espírito desse the século, spirit of the o Antichrist, espírito do anticristo, as we stand in him, quando nós permanecemos nele, our standing in faith actually releases the power of the Holy Spirit to nossa work. permanência nele liberta o espírito que vai fazer a obra. Not calling us to fight on our own, Não nos chamando para lutar pelas nossas but próprias as we forças, stand in faith, mas se nós permanecemos em fé, that power of the Holy Spirit can go out and move in a mighty o way. poder do espírito pode sair e se mover de uma maneira grandiosa. Would we be those mighty warriors in this hour? Seremos esses valentes guerreiros nessa hora. And then we come to another story. E nós chegamos então em outra história. There's 3 other mighty men. Tem outros 3 And valentes. this is a strange story when you first read it. E é uma história estranha a primeira vez que você lê. David and his men, they were hiding in one of the strongholds. Davi e seus homens estavam escondidos em uma fortaleza, em um lugar forte. And David just says to them as he reminisces, E Davi pensa com ele enquanto ele desejava, fala com eles enquanto ele desejava. "Oh, that someone would give me a drink of water from the well in Bethlehem." Ah, se alguém pudesse me dar um gole d'água do poço que está próximo a Belém. And 3 of these men, E 3 desses homens, because of a love for their master, pelo seu amor pelo they seu knew what mestre, was upon his heart. They knew what his desire was. ele sabia qual era o seu desejo, o que estava no coração de Davi. So they go down and they break through the lines and they go get to that well and they get some water. E eles passam pelas linhas inimigas, vão até o poço e pegam aquela água. They're risking their own lives. Estão arriscando as suas próprias vidas. They didn't know the end of the story. Eles não conheciam o final da história, They didn't, but they were willing to risk their lives for their beloved master. mas eles estavam dedicados a arriscar a própria vida pelo seu mestre. And they get back to David E eles voltam para Davi. and they give it to him. E eles dão para ele água. And what does David do? E o que Davi faz? Does he drink it? Ele bebe? No. Não. He pours it out on the ground. Ele derrama no chão. Like, whoa, Oh, that's an odd response. essa é uma resposta estranha. But David saw beyond. Mas Davi viu além. He saw their heart. Ele viu o coração deles. He saw what they had done. Ele viu o que eles fizeram. And he saw that he was not worthy to receive that. Ele viu que ele não era digno de receber aquilo. The service that these ones had done, O serviço que aqueles ali fizeram, loving not their lives even unto death. não amando as suas vidas, mesmo diante da It was morte, so precious foi tão precioso. that this was the Lord was the only one worthy to receive this. O Senhor era o único digno de receber aquilo. So he's not pouring this out in waste. Ele não estava derramando aquilo como um desperdício. He's pouring it out as a drink offering to God. Ele estava derramando aquilo como uma oferta de libação ao Senhor. Verse 17, Versículo David 17. says, "Be it far from me, O Lord, that I should do this. Shall I drink the blood of men who would in jeopardy in their lives? Therefore he would not drink it. It was so precious." E disse: Guarda-me, ó Senhor, de que tal faço, versículo 17, né? Beberia o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não o quis beber. Tão precioso. This holy and sacred service, Esse serviço santo e sagrado, only the Lord was worthy to receive that. só o Senhor era digno de receber aquilo. We see the humility of David. A gente vê aqui a humildade de Davi. Oh, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as you look at these men, quando você olha para esses you homens, start to see the characteristics of Christ in them, você começa a ver as características de Cristo being neles, formed in them. eles se formando neles. As you look at some of their overall characteristics, Porque se você vê as características gerais deles, their lives were motivated by a love for their master, not for themselves. a sua vida era motivada pelo amor pelo seu mestre, não por eles mesmos. They weren't living for themselves. Eles não estavam vivendo para si mesmos. They were living for the one who was willing to die for them, Eles estavam vivendo por aquele do qual eles estavam dispostos a entregar a sua vida por the ele. one who was showing them that there's a purpose in life for them. Aquele que estava mostrando para eles tem um propósito na vida de Even vocês. to the world where they are, even when the world says you're worthless and useless,
Mesmo quando o mundo fala que você não é digno, que você é totalmente dispensável. The kingdom of God says, you're precious in my sight. You're going to rule and reign with me. O reino de Deus diz, você é precioso à minha vista e você vai reinar comigo. Captured by that love for Eles him. foram capturados por aquele amor por ele. And they were also genuinely concerned for the welfare of the people of Israel. E eles estavam genuinamente preocupados com o bem-estar do povo de Israel. Much of what they did, Muito do que eles fizeram, again, it wasn't for themselves. de novo, não era para eles It mesmos. wasn't just for David. E não era apenas só para Davi. It was for all the people of Era Israel. para todo o povo de Israel. Brothers and sisters, what a lesson of service that is. Irmãos, que lição de serviço é essa? Is our motivation for our brothers and sisters. É a nossa motivação, os irmãos e irmãs. Even at times when we have to humble ourselves. Mesmo quando temos que nos humilhar. Even at times when we don't get the recognition. Mesmo quando nós não ganhamos nenhum Do reconhecimento. we have a genuine concern for our brothers and sisters? Temos um genuíno preocupação com os nossos irmãos e This is irmãs. the heart of one that is being trained to rule and reign in the kingdom. Esse é o coração daquele que foi treinado para reinar e governar pelo Because reino. in his kingdom, Porque no seu reino, the king cares about every person in the kingdom. o rei se importa com cada pessoa do seu reino. And he wants his men to have that same heart. E ele quer que os seus homens tenham o mesmo coração. We don't have to say anything about kingdoms of this world. Nós não temos que dizer nada sobre os reinos deste mundo. The presidents, the prime ministers of the nations, Os presidentes, os primeiros ministros das nações, with their mouth, they might say, I care for everyone. com a sua boca eles podem falar, eu me preocupo com todos. But with their lives, they don't. Mas com a sua vida eles não They se don't care preocupam. about people. Eles não se preocupam com as They might pessoas. care about a few, Podem se preocupar com alguns, the few that give them money. alguns que dão dinheiro para But in eles, general, they don't. mas em geral não. But in the kingdom of God, Mas no reino de Deus, the king actually died for each and every person in that kingdom. na verdade, morreu por cada pessoa, cada indivíduo And you're daquele reino. precious in his sight. E você é precioso à sua And he vista. wants us to have that same heart and perspective for our brothers and E sisters. ele quer que nós tenhamos o mesmo coração e perspectiva para com nossos irmãos e irmãs. And it's wonderful too as you see these men. É maravilhoso também quando você vê estes homens. They're only seeking the interest of the Lord. Eles estão apenas seguindo os interesses do Senhor. They're not trying to build their own kingdom. Eles não estão tentando criar o seu próprio reino. They're not trying to carve out their own ministry. Eles não estão tentando gerar o seu próprio ministério. But everything they do is for him. Mas tudo que eles fazem é para Ele. And the beautiful thing about it, E a coisa maravilhosa sobre isso, when we read like in 2 Samuel 23, quando nós lemos aqui em 2 Samuel 23, to me, one of the most precious things in that chapter uma das coisas mais preciosas para mim nesse capítulo, is how he names each individual. como que ele nomeia cada indivíduo. He speaks of each person individually, Ele fala de cada pessoa individualmente, not just as a group, não só como um grupo, each one by name. cada um chamados pelo nome. He calls us out, Ele nos chama, calls us into his service, ele nos chama para o seu serviço. and how thankful we are. E quão gratos nós estamos. And as you look at these ones, Quando você olha para estes aqui, we see too how they were not distracted by the actions of others. você vê aqui que dois ali não estavam distraídos pelos outros. They weren't distracted by the way others acted, Eles não estavam distraídos pela maneira como os outros agiam, but they were focused upon the king in his heart. mas eles estavam focados no rei, no seu coração. They had a bad leader Eles tinham um líder ruim, in Joab. em Joabe. And in spite of Joab being so self-centered, E independente de Joabe ser tão individualista, Joab didn't keep them from being faithful to the master. Joabe não os impediu de serem fiéis ao seu mestre. They focused on his heart. O foco estava no seu They didn't coração. let Joab and his self-centeredness influence them. Eles não deixaram que Joabe e o seu egoísmo influenciasse eles. They weren't distracted by their brethren. Eles não estavam distraídos pelos seus irmãos. As we said, when the brethren, many times they fled, but they stood. Como nós dissemos muitas vezes, os israelitas fugiram, May we mas not eles be permaneciam. distracted by one another, keeping our eyes upon the king. Nós não possamos nos distrair uns com os outros, mantenham seus olhos no rei. They weren't distracted at times, discouraged at times by overwhelming odds. Eles não estavam desencorajados e distraídos por coisas que pareciam demais para eles, Where it appeared impossible.
que pareciam impossíveis, they stood for him. eles permaneciam por ele. And they weren't distracted by their own weariness. E eles não estavam distraídos pelo seu próprio cansaço. Even though exhausted, Mesmo they exaustos, clung to that sword. eles se apegavam àquela espada. Oh, would the Lord, would we learn these lessons? Nós podemos aprender essas lições That we could have such a heart in this hour. de que nós podemos ter tal coração This nessa is the hora. heart that's needed for his kingdom to come. Esse é o coração necessário para que o seu reino venha. There's a, as I've said, I enjoy sports. Como eu já disse, eu gosto de esportes. And there's a little phrase we use. Tem uma frase que nós usamos, How many will move with the crowd, como que muitos se movem com a multidão, but will you stand alone? mas você permanece sozinho. Now, what does that mean? O que isso quer dizer? What it means, O que isso quer dizer? as when Atleticos is doing very good, Que isso quer dizer que, por exemplo, quando o Atlético está muito bem, maybe they make it to 2 of the finals to contest, get cups. talvez eles cheguem até a 2 finais de 2 Copas ao mesmo tempo. Do you notice the number of Atletico fans increase? Você vê que o número de atleticanos como que cresce. Or all of a sudden the Cruzeros, De repente o Cruzeiro, they start to go. ele começa a melhorar. If you look at the table, Se você olha para a Cruzeros tabela, are above the Atleticos. o Cruzeiro está acima do Atlético. Oh, the Cruzeros are becoming more. O Cruzeiro está ficando melhor. It's easy to move with the crowd when we say it's a bandwagon, but I don't know. É difícil, é fácil você se mover com a multidão quando está todo mundo ali no mesmo vagão ali, né? And so when things are Mesmo going trem. well, everybody loves them. Quando está tudo indo bem, todo mundo ama eles. Like in the United States, I love baseball. I know none of you like baseball. Nos Estados Unidos eu gosto de beisebol. Eu My sei que favorite aqui team, vocês não my gostam. favorite team is the Yankees. O meu time favorito é os Yankees. People you generally know about the Yankees because they always wear Yankee hats. Geralmente as pessoas sabem sobre os Yankees porque geralmente as pessoas aqui usam o boné dos Yankees. I have been a Yankees fan since I was a little boy. Eu sou fã dos Yankees desde que eu era uma criancinha. I have cheered for the Yankees. Eu torci pelos Yankees. I have cried for the Yankees. Eu chorei pelos Yankees. They break my heart. Eles partiram meu coração. And then they bring me joy. E também me trouxeram alegria. I stood faithful to the Yankees. Eu permaneci fiel aos Yankees. I hate to compare the Yankees to the Lord. Eu detesto ter que comparar os Yankees com o Senhor. But the Lord is wanting us to stay with him through the good, the bad, and ugly of our life. Mas o Senhor quer justamente isso, que nós permanecemos com Ele nas situações alegres, nas tristes, Because nas terríveis. he's always the same. Porque Ele é sempre o mesmo. Sometimes when everything is going well in Christianity, there are many Christians. Porque às vezes quando as coisas estão bem na cristandade, aí você vê muitos cristãos aparecendo. But when things start to become difficult and there's some persecution, Mas quando as coisas se tornam difíceis e vem a perseguição, ones start to shrink back. aí alguns dão para trás. This is what happened in Hebrews. É isso que aconteceu ali com os hebreus. They were starting to undergo some persecution. Eles começaram, na carta aos hebreus, eles começaram a passar por alguma perseguição They started shrinking back. e eles começaram a dar para trás. But as these few, it's about 600 now, mighty men, Mas agora, falando sobre esses 600 valentes, as they stood, quando eles permaneceram, more started coming in. mais começaram a chegar eles. If you look over at 1 Chronicles 12, Se você olhar em 1 Crônicas 12, this is what 1 Chronicles 12 is when we see David still being opposed by Saul. aqui a gente vê que Davi ainda está sendo perseguido por Saul. And as you start the chapter, David is in this place of Ziklag. Aqui começa o capítulo com Davi em Ziklag. And it says he's still restricted. Ele ainda estava fugindo. But because there were those few that were standing with David. Mas por causa daqueles poucos que estavam permanecendo ali com Davi, During David's time of rejection, durante o tempo de rejeição de Davi, others start to come to him. outros começaram a vir e se juntar a eles. Ones are coming to join the battle. Alguns estavam se juntando para batalhar juntos. They know David's having a tough time, Eles sabiam que Davi estava passando por um momento difícil, but because they started to see something of David's heart, mas porque eles começaram a ver algo no coração de Davi, something of his men's heart.
algo no coração dos homens de Davi. More are making a choice to come to David. Mas estavam tomando essa decisão de se juntar a Davi. In verses 2 through 7, E nos versículos 2 ao you 7, see where Saul's kinsmen are coming to David. vendo que os irmãos de Davi, os homens de Saul, estavam vindo para Davi. The tribe of Benjamin. A tribo de Benjamim, os irmãos de Saul. The family had so much patronage because of Saul's influence. A família estava ali tão junta debaixo da influência de Saul. They're leaving their earthly privileges behind. Mas eles estavam deixando os seus privilégios terrenos para trás. And some are starting to come. E alguns estavam se juntando a Davi. Now, most of them are still with Saul, Muitos ainda estavam com Saul. but there are ones that are starting to come to David. Mas tiveram aqueles que começaram a se voltar para Davi. And look, I love how the Holy Spirit describes these different ones. E eu amo como que o Espírito Santo descreve esses aqui de maneira diferente. Look at verse 3. Olhe no versículo It's 1 3. Chronicles 12, verse 3. 1 Crônicas 12, versículo 3. These ones, right, as they came in, À medida que eles chegaram, they were mighty fighters. eles eram lutadores poderosos. They could fight with their left hand, they could fight with their right hand. Eles podiam lutar com sua mão esquerda e com sua mão direita. They could use bows, they could use slings. Eles podiam usar arcos, eles podiam usar fundas. And we see how this is not natural, Aí você vê, isso não é natural. but they had trained and come into having this ability. Mas eles treinaram para ter essa habilidade. And actually, this is one of the real secrets in our Christian life. E esse é um dos segredos da nossa vida cristã. That as the Lord trains us, Porque quando o Senhor nos treina, He trains us to live a balanced life. Ele nos treina para ter uma vida equilibrada. Often we get out of balance. Às vezes a gente sai do equilíbrio. We think something it's either this or it's either that. Às vezes a gente acha que ou é isso ou é aquilo. But it's both because of the great victory that we have in Him. Mas são ambos por causa da grande vitória que nós temos We nele. find in Him that we can live a balanced life. Nós lutamos por ele para que nós possamos ter Now, uma what vida am I- balanceada, equilibrada. What am I talking O about? que é que eu estou dizendo aqui? And we see, like for example, Por exemplo, we see the individual. a gente vê o indivíduo, a And the vida corporate individual e a vida corporativa. Some people lean more to corporate. Alguns vão mais para o lado, vão Some viver go a more vida to corporativa individual. e outros vão viver mais uma vida individual. But it's not an either or. Mas não é nenhum nem outro. In Christ, Em Cristo, there's both. tem ambos. We're living our individual life and we're having a corporate life together. A gente está vivendo a nossa vida individual e a gente está vivendo a nossa vida Even as we corporativa gather junto. together. Mesmo quando nos ajuntamos. You know, the Lord, you will find ones that have a focus on evangelism. A gente vai ver que quando nos ajuntamos, alguns têm foco no evangelismo. Others have a focus on edification, building up ones. Alguns estão mais focados na edificação, em construir as pessoas, But em edificar as sadly, pessoas. we often think of you're either this or either that. Mas tristemente a gente acha ou é isso ou é aquilo. No, in the balanced life we have in Him, Não, na vida equilibrada que nós temos it's nele, both. é ambos. We're bringing material in, A gente está trazendo we're material building it up. e a gente está edificando. It's going on and on. Está indo junto. You know, even the battle over the Holy Spirit within the family of God. E mesmo a batalha do Espírito Santo sobre a família de Deus Some people focus on the indwelling spirit. foca na vida interior do Espírito. Praise God, we have that indwelling spirit. Graças a Deus porque a gente tem essa vida interior do Espírito. Some focus on the empowering of the Holy Spirit. E outros focam no empoderamento, no ato exterior do Espírito. Praise God, we are empowered to serve by the Holy Spirit. Graças a Deus que nós somos empoderados para servir. But sadly, ones focus on one or the other, Mas tristemente alguns focam em um ou em outro. either the indwelling or the Ou é empowering. só isso ou é só aquilo. When actually it's the one spirit, it's both. Mas na verdade é só um espírito, And at são the right ambos. moment in time, the Holy Spirit, He strengthens us within or He empowers without to serve. E tem momentos que o Senhor nos fortalece por dentro, e tem hora que Ele nos capacita, nos empodera para agirmos exteriormente. You know, we see how the Lord is able to do this. Nós vemos como que o Senhor é capaz de fazer isso. You know. Actually, I said verse 3. It was verse 2, just for reference. Ah, tá. Ele falou o versículo 3, mas na verdade é o versículo 2, só para manter referência. Everything else is okay. I just Tudo o quoted the resto estava verse wrong. certo. Ele só trocou o versículo. All right. Next, let's look at another group.
Vamos olhar em outro grupo. verses 8 through 15. Versos 8 Now, até o 15. This is called the Gadites, the tribe of Gad. É a tribo de Gade, os Gaditas. Now, this is really interesting Isso é muito interessante. because you remember the tribe of Gad. Lembra da tribo de Gade? They wouldn't go into the promised land. Eles não entraram à terra prometida. They wanted to stay with Manasseh on the other and Reuben on the other side of the river. Eles permaneceram com Manassés do outro lado do rio. There was three tribes that stayed over there. 3 tribos ficaram. They didn't go in. Eles não entraram. But now, Mas agora, and we're not sure why, não sabemos por quê. they have a change of vision. Eles tiveram mudança de visão. They're willing to come and fight to bring in the kingdom of God. Eles estavam dispostos a lutar pelo reino de Deus. And these just weren't anybody. E esses não eram ninguém. If you look at verse 14, Se você olhar no versículo it talks 14, about how this was the chiefs. These were people of power and influence. como que eles tinham poder, como que eles tinham influência, eles eram chefes, They ali, were leaving all capitães. of that behind Eles deixaram tudo de lado to come be with David. para vir e estar com Davi. Look at verse 8. Olha o versículo 8. They're described several different ways in the other verses, but for time, we're just going to look at verse 8. Eles descrevem de maneiras diferentes em outros versos, mas por agora a gente vai olhar só o versículo 8. It says they have the face of a lion and swift as a gazelle. Eles tinham os rostos de leões e eram ligeiros como as corças. The face of a lion, O rosto de um leão. that face that is so mighty. Esse rosto que é tão poderoso. The lion, you look at the lion's face. Você olha para o rosto do leão. You see a king. You see one strong. Você vê um rei, você vê alguém poderoso. Others just are terrified. Os outros ficam aterrorizados. And that lion's face, Esse rosto do leão it's always under control. tá sempre ao controle. Have you ever seen a lion that was scared? Você já viu um leão assustado? The face was under control. Que a sua face está ali controlada. And there's one characteristic about a lion. E uma característica do leão, It has great eyes. tem bons olhos. It can see beyond what many others can't. Ele pode ver além do que muitos outros não conseguem. And to me, it's just speaking of having a spiritual discernment, the eyes of our heart open. Está falando de um espírito de discernimento, os olhos do nosso coração abertos. Not just seeing things with our natural eyes. Não vendo as coisas apenas com os nossos The olhos eyes of our heart naturais, seeing what's on God's heart. mas os olhos do nosso coração vendo o que está no coração do nosso Senhor. This is the lion. Esse é o leão. And then they're not only mighty and strong, Mas eles não são só fortes e valentes, but they're like a gazelle. mas também são como as corças ou as gazelas. Now, when you think of a gazelle, you think one that's free and can run everywhere fast. Quando você pensa na corça, você pensa em alguém que está livre, que pode correr muito rápido. When you watch a gazelle run, Quando você olha a corça correndo, it's like it doesn't even touch the ground. parece que nem está tocando o chão. It's like it's separated from the world. É como se estivesse separado do mundo. These ones were separated from the world. Eles estavam separados do mundo. One of the things about a gazelle, Mas uma das coisas sobre a corça, they're extremely sensitive. eles são muito sensíveis. They have great hearing. Eles têm um bom ouvido. There's a gazelle. Who's the gazelle in the New Testament? Quem que é a corça no Novo Testamento? Dorcas. É Dorcas. That's her name, É o nome gazelle. dela. Gazela. She was sensitive to ones around. Ela é sensível àqueles que estavam ao seu She redor. could see someone in need, someone in distress. Ela She would pode, care. ela pode ver alguém que estava atribulado, que tinha necessidade, ela se preocupava. It's a beautiful picture here. É uma figura muito bonita aqui. Because a lot of times when we think of a lion, one so strong and mighty, maybe a strong brother and sister in the Lord. Porque quando a gente vê para o leão, a gente pensa em alguém tão forte, tão poderoso, We don't- um irmão poderoso ali no Senhor. We don't think of them as being very sensitive. Nós não pensamos nele também como uma pessoa muito sensível, né? Or ao you mesmo could think tempo. of someone who's very sensitive, Ou você pode pensar em alguém que é muito sensível, but they don't seem to be very strong. mas eles não parecem ser muito fortes. Oh, but when you see Christ, Mas quando você vê Cristo, you see the strength and the power of his life. você vê a força e o poder da sua vida, And you see the sensitivity mas você vê a to sensibilidade wash one's feet, para lavar os pés to dos show outros, that love. para mostrar aquele amor. That's the character that God is working in his people. Essa é a característica, o caráter que o Senhor está trabalhando Because no when seu you're povo. ruling in a kingdom,
Porque quando você está reinando num there are reino, times when you have to be strong tem momentos que você precisa ser forte, to stand against the things coming against the kingdom. de permanecer firme das coisas que estão vindo contra o reino. But at the same time, Mas no mesmo momento, you have to be sensitive você precisa estar sensível to the needs of the others within the kingdom. para a necessidade dos outros no reino. To me, Paul was a beautiful picture of this. Paulo era uma figura muito bonita In disso. Thessalonians, E aos Tessalonicenses, it describes Paul as a father, descreve Paulo como um pai. and we can understand that. E a gente pode entender isso. But a few verses before that, Mas uns versos depois, Paul is described as a mother. Paulo é descrito como uma mãe. Paul could be strong when needed. Paulo pode ser forte quando He could precisa be sensitive when e needed. pode ser sensível quando precisa. Brothers, we need to be more sensitive. Irmãos, nós precisamos ser mais We sensíveis. can focus too much on being strong. Sorry? We can focus too much on being strong. A gente às vezes está muito focado em ser forte. Sisters, we appreciate the sensitivity, Irmãs, a gente aprecia a sensibilidade. but there's also a strength and an empowering by God that you can stand against all of the things Mas- that come against you. Mas também tem uma força, uma potência que do Senhor que pode te ajudar contra as coisas que estão vindo contra você. Thank the Lord. Graças a Deus. He takes these ones. Ele toma aqueles. And if you look over verse, now let's go to 16 to 18. Vamos agora aos versículos 16 ao 18. Some more from Benjamin and Judah come. Mas de Benjamim e de Judá vieram. And actually, David is they're a little hesitant, even about ones from Judah. E Davi ficou um pouco hesitante ali mesmo com aqueles de Judá. Because you remember that city, Keilah? Lembra da cidade de Keila? They betrayed David, Eles traíram a Davi. but thankful by their testimony, they were brought in. Mas graças a Deus pelo seu testemunho, eles foram levados ali. More and more came in Mais e mais vieram because a few stood. por causa daqueles poucos que permaneceram. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, as you are here as this assembly, enquanto vocês estão aqui como assembleia, I see this as a great assembly. eu vejo isso como essa aqui como uma grande assembleia. Many in the world, Muitos no mundo, the religious world, num mundo religioso, look upon you as just a few. veem vocês como apenas uns But as poucos. the few stand Mas os poucos que for the permanecem, testimony of the Lord, pelo testemunho do Senhor, more and more are brought in. mais e mais são trazidos. Our labor is not in vain. O nosso trabalho não é em vão. Don't think that as you're standing here, Não pense que For what quando God você has está touched your heart permanecendo with. aqui, quando o Senhor toca o seu coração, particularly in this last hour where evil is increasing, particularmente nessa última hora, enquanto o mal se aumenta, you are that light in the midst of a dark place. você é aquela luz em meio às trevas. May we be encouraged by these Que ones. nós possamos ser encorajados por As a esses few aqui. stood, Os poucos que permaneceram, more came in. mais vieram. As you look later on in chapter 20, in chapter 12, Quando você vê mais para frente no capítulo 12, David is now in Hebron, Davi Verse- está agora em Hebron, verse 23. no versículo This 23. is when he's crowned king over Judah publicly. É quando ele foi coroado rei em Judá He's- publicamente. He spends 7.5 years in Hebron. Ele permaneceu 7 anos e meio em Hebron. He's still not king over all of Israel Ele ainda não era rei sobre toda Israel, in the public side. à vista de In todos. God's eye, he was king. Aos olhos de Deus, ele já era rei. But in the people's eyes and in, I guess, the reality in the world, he was not over all of Israel yet. Mas nos olhos das pessoas e na realidade do mundo, ele não era rei ainda para aqueles. But as you see, as you go down this list, Mas quando você vai lendo essa lista, every tribe is represented. cada tribo está representada. Ones came from every tribe started coming to David more and more Cada um veio de cada tribo para se juntar a Davi mais e mais, because those few stood. por causa daqueles poucos que permaneceram. I just want to look at one tribe, Eu gostaria de olhar para uma tribo, verse 32. versículo 32. The sons of Issachar, Os filhos de Isacar, wise men. homens sábios. We need the spirit of the sons of Issachar in the church today. A gente precisa do espírito dos filhos de Isacar hoje em Because dia. as you look at verse 32, Porque se você olha para o versículo how 32, does it describe them? como que eles são descritos? They understood the times and what Israel was to do. Eles tinham a ciência dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Today, Hoje,
Do we understand the times we're living in? Nós entendemos, discernimos o tempo no qual vivemos And do we know what the church is to do? e nós sabemos o que a igreja deve These fazer. go together. Esses dois andam There's a juntos. great call upon us in this É um hour. grande chamado para nós nessa hora. How are we able to understand the times? Como que a gente pode discernir os tempos How e are we entender os to tempos? understand what the church is to do? Como que a gente pode entender o que a igreja deve fazer? By keeping our eyes upon the King, Mantendo os nossos olhos no Rei, seeking His heart, procurando o seu seeking His coração, desire, procurando sua vontade, not being affected by the way other brethren act, não afetados pela maneira como os outros irmãos estão agindo, not seeking our own self-centered interest, não buscando os nossos interesses individuais, but genuinely caring for the Lord and His people. mas genuinamente nos importando, nos preocupando com o Senhor e As com o we seu come into povo. that relationship with Him, E quando nós entramos nesse relacionamento com Ele, as we come into more and more of His Word. e quando nós vamos mais e mais à sua palavra, We talked about the Word of God with the young people yesterday. nós falamos sobre a palavra de Deus com os jovens ontem. And as we come in, we talked about how in Psalm 119, Nós falamos com eles no Salmo 119. His Word gives us understanding. A sua palavra nos traz conhecimento. We look for understanding everywhere except the obvious. A gente procura por conhecimento em todos os lugares, exceto no mais óbvio. Because as we're in His Word, Porque na sua palavra, the Holy Spirit can speak to us and give us understanding. o seu Santo Espírito pode falar conosco e nos It dá conhecimento. enlightens us to what He wants in His Ele mind. nos ilumina para descobrir, para conhecermos o que Ele quer para nós. And it's wonderful how all of these in chapter 12 are summarized. É maravilhoso como tudo isso aqui no capítulo 12 é resumido. Look at verse 38. Olha no versículo 38, As we come down to chapter 12, verse 38. quando vemos o capítulo 12 de This is 1 Crônicas 38. describing everybody above. Está descrevendo todo mundo que já foi citado acima. And it says, all these being men of war who could draw up in battle formation came to Hebron with a perfect heart to make David king over all Israel. And all the rest also of Israel were of one mind to make David king. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com coração inteiro, ou na versão dele, coração íntegro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração, a mesma ciência, para levantar a Davi rei. They came with one purpose, Eles vieram com um propósito: to make David king. fazer Davi rei. But we see how they were trained. Mas viu como que eles foram treinados? It said they were able to come and stay in battle formation. Eles puderam vir em formação de batalha. They could stay where God had them. Eles podiam estar onde Deus os tinha. They could keep rank and stay in order. Eles podiam continuar em formação, And they were- né, e ainda estar They were tudo ordenado. trained to follow the leader in his command. Eles foram treinados para seguir o líder no seu comando. And to me, what this is speaking of E para mim, o que isso diz respeito? is the precious experience of the unity of the brethren. É a preciosidade da unidade dos irmãos. We are one Nós somos um, by the Spirit of God. pelo Espírito de Deus. We walk in faith. We have that one. Nós andamos em fé, nós temos a Ele. Now we know we're walking more and more to enter into the fullness of that unity. Nós sabemos que nós estamos caminhando para mais e mais para dentro desta Right now we have unidade. that unity of the Spirit. Agora nós temos a unidade do Espírito. One day he'll be working in us and we'll enter into that unity of the faith. E um dia nós vamos adentrar também essa unidade But da as we fé. are now, Mas agora are we able to walk in unity? nós somos capazes de andar em unidade, And in the midst of the battle, em meia batalha, stay in battle formation. permanecer em formação de batalha, Stay where your assignment is. permanecer onde o teu mestre está. Or do we end up running away when it gets difficult? Ou nós acabamos fugindo quando as coisas ficam difíceis. We see how the Lord has trained them. Vemos como que o Senhor está os treinando. And they have that heart. E eles têm aquele coração. Perfect heart in the Old Testament simply means a singleness of heart. Um coração inteiro
diz respeito a ter um coração único. It's not speaking of sin. It's not a sinless heart, Não é um coração sem pecado. but it's a heart of singleness of purpose and vision. É um coração de um propósito único em vista. And they've got that unit, their mind, that same thoughts within their mind as it's in their heart. Os mesmos pensamentos que estão na sua mente também estão no Where seu do these coração. men end up? Onde esses homens terminaram? If you look later over in 1 Chronicles 27, Se você olha mais para frente em 1 Crônicas 27, David is setting up the administration of his kingdom. Davi está ali organizando a administração do seu reino. He's now king over all of Israel. E agora ele já é rei sobre todo Israel. And he sets up within his kingdom, E dentro do seu reino, the significant places within his kingdom, you'll see the men, the names of those of the mighty men. os lugares mais significativos que foram ocupados ali, você vê listados os nomes desses valentes. And when Solomon becomes king, E quando Salomão se tornou rei, it says the mighty men are committed to Solomon. ou diz que os valentes estavam comprometidos, fiéis a Salomão. Earlier, we mentioned how Joab Antes, nós vimos como Joabe abandoned Solomon, went to another one. abandonou Salomão e foi com outro. There was a crisis at Tinha the uma- end of David's life. Tinha uma crise no final da vida de Davi. One of his sons said he was going to be king instead of Solomon. Um de seus filhos falou que ele seria rei ao invés de Salomão. And he invited his brothers and his friends and certain ones to him. E ele convidou os seus amigos, seus irmãos para estarem com ele. But it says there's certain ones he did not invite. Mas teve alguns que ele não convidou. There was a prophet he didn't invite. Um profeta ele não convidou. Obviously, he didn't invite Solomon. E, obviamente, ele não convidou Salomão. And also it lists he did not invite the mighty men to be with him Diz também que ele não convidou os valentes para estar com ele. because he knew Porque ele sabia they were loyal to David. que eles eram fiéis a Davi. He wasn't even going to try. Ele não ia nem tentar. But thank the Lord that God prevailed. Mas graças a Deus, porque Deus Solomon's prevaleceu. put upon the throne. Salomão foi colocado sobre o trono. And as it talks about in Solomon's coronation, E quando fala sobre a coroação de Salomão, you have all the officials, você tinha ali todos os oficiais. all those sons of David pledging allegiance to Solomon. Todos os filhos de Davi jurando fidelidade a Salomão. And the mighty men, E os valentes. they were there. Eles estavam lá. They were there bringing in the kingdom. Eles estavam ali trazendo o reino. They were there in the administration of the Estavam kingdom. na administração do reino. They were there in the continuation of the E kingdom. estavam ali na continuidade do reino. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Lord is calling us in this hour for the Holy Spirit to train us. o Senhor está nos chamando nessa hora para nos treinar. And really, all He's asking of our hearts is that we would be willing. E tudo que Ele está pedindo do nosso coração é que nós estejamos dispostos. That one day we could hear those glorious words. E que um dia nós possamos ouvir essas palavras We gloriosas. would be ready. We would be welcoming those words. Nós vamos estar receptivos, nós vamos estar desejosos dessas palavras. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ. O reino deste mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do Cristo. And He will reign forever and ever. E Ele reinará para todos We'll sempre. be reigning with Him. E nós estaremos reinando com Ele. I remember a brother asked a question some years ago. Eu lembro que o irmão perguntou uma pergunta alguns anos atrás. How can we welcome Him as the King of glory in the future Como que nós podemos o receber como Rei da Glória no futuro? if we're not willing to welcome Him as King of our life now? Se nós não estamos dispostos a convidá-lo como Rei da nossa vida agora. Are we waiting for some future Nós estamos esperando pelo futuro, some future kingdom? um reino futuro. Where is the kingdom of God? Onde está o reino de Deus? The kingdom of God is where the king is. O reino de Deus está onde o rei está. Is the king here? Está o rei aqui? Amen. Amém? The king is in our midst. O rei está no nosso meio. Are we welcoming him into our hearts Nós estamos o recebendo nos nossos to do corações that transforming work para fazer esse trabalho de transformação, that we could usher in that kingdom? que nós possamos adentrar esse reino, Reigning with him now, reinando com ele agora. that we would be trained to reign with him throughout all eternity. E nós também seremos treinados para reinar com ele por toda a eternidade. May we respond to his great love. Que nós possamos responder esse grande amor. He doesn't beat us into submission or draft us to make us serve. Ele não está nos forçando para submissão, não está nos
pegando para sermos servos à força. He shows us his love. Ele nos mostra o seu amor. He shows us his heart. Ele nos mostra o seu coração. And he simply desires E ele simplesmente deseja that we would be those that follow the Lamb que nós wherever he possamos goes. ser daqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. The Lamb, O Cordeiro, our servant king, o nosso rei servo, who is at work today. que está trabalhando hoje. The servant king O servo rei, o rei servo, is actually humbling himself está se humilhando a si mesmo to serve us para nos servir through his Spirit, através do seu Espírito, to train us to rule and reign with him. para nos treinar para que nós possamos governar e reinar com May ele. we welcome him and give him permission to do that today Que nós possamos o receber e dar permissão que ele faça isso for hoje, his glory, for his para a honor. sua glória e para a sua honra. Amen. Amém. Lord, we're just very humbled to think that you would be calling us to rule and reign with you. Senhor, nós nos humilhamos ao saber que o Senhor nos chama para reinar contigo. Our eyes, we see who we are, Aos nossos olhos nós vemos quem nós somos. and we turn back. We say it's impossible. E nós afastamos, nós dizemos que é impossível. But Lord, we pray that you would open the eyes of our heart. Mas, Senhor, nós oramos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração. That just as we took the table this morning, Assim como nós tomamos a ceia essa manhã, we would not be so focused on who we are, nós não nos focamos em quem nós somos. focused on all our inabilities and failures, Focar nas nossas inabilidades, nas nossas falhas. but we would be focused on the King, Mas nós focamos no Rei. that we would be focused upon you, Que possamos nos focar em Ti. the one who loved us and died upon Aquele us. que nos amou e morreu por nós. And we could be those like an Isaiah Que nós possamos ser daqueles como Isaías, who has a wonderful testimony. que teve um testemunho maravilhoso. My eyes have seen the King, Meus olhos viram o Rei, not just a King. não apenas um Rei. Mine eyes have seen the King, Meus olhos viram o and Rei. my heart is captured. E o meu coração está capturado. We yield ourselves to you, Nós nos entregamos a Ti. that truly your kingdom would come, your will would be done upon this earth as it is in heaven. Que o Teu reino venha e seja feita a Tua vontade, assim na terra como For no your céu. glory, for your honor. Para a Tua glória, para a Tua honra. Thy name we pray. Em Teu Amen. nome oramos. Amém.